A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um estudo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Hoje nós vamos ver no capítulo 9, do versículo 1 a 41. Novamente uma passagem muito longa. Vou colocar alguns trechos aqui, você dê um pause. E também você pegue a sua Bíblia e leia toda a passagem e ore a Deus sobre ela. Amém? Então, meus amados, no último vídeo nós vimos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Hoje nós vamos ver Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Todas essas histórias mostram Jesus agindo poderosamente em pessoas comuns daquela época, como se fossem eu e vocês hoje em dia. E este milagre foi um milagre tão espantoso, tão maravilhoso, que precisou que o cego, os seus vizinhos, seus familiares, todos admitissem que ele nasceu cego, mas que agora enxergava pela primeira vez. A passagem começa com Jesus caminhando por Jerusalém. Era um sábado e Jesus para e olha para aquele homem, aquele cego que ficava ali todos os dias e que era conhecido de todos. Assim como foi com o paralítico no tanque de Betesda, esta é mais uma pessoa que Jesus para, olha e enxerga. E ainda bem que Jesus parou e olhou para os dois, senão ambos continuariam esquecidos, marginalizados, parados e na escuridão para o resto de suas vidas. E ainda bem que Jesus olhou para mim, Ele continua olhando para mim, e Jesus olhou para vocês e para muitos daqueles que antes de Cristo estavam também em trevas e paralisados. Então os discípulos fizeram uma pergunta muito importante naquele contexto. Eles perguntaram: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ao invés de terem compaixão e de quererem buscar uma ajuda para o cego, os discípulos estavam especulando sobre um dos maiores problemas filosóficos da história humana, ou seja, a origem do mal. Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é todo-poderoso e onipotente, por que existe o mal no mundo? Este não é o assunto de hoje, mas eu posso te garantir que Deus é sim todo-poderoso, onipotente, Ele é bom e Deus é amor. E hoje nós vamos ver porque Deus permite certas coisas em nossas vidas. Ainda que não entendamos, ainda que não seja conforme nós queremos ou esperamos, todas as coisas, boas ou não, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os discípulos acharam que Jesus teria somente duas respostas para essa pergunta. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram, um ou outro. Mas no versículo 3, como Jesus já tinha feito outras vezes, ele dá uma resposta totalmente diferente. Ele disse: este homem é cego sim, mas não foi porque ele pecou ou seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as glórias de Deus, meus amados. O que Jesus estava dizendo é que as mazelas e os sofrimentos deste mundo não podem ser alvos de especulações, mas devem ser sim alvos de amor e de misericórdia. Deus não é o criador do mal, mas Ele permite para mostrar o seu poder e para que seu nome seja glorificado. Muitas vezes nós não vamos entender certas coisas, mas novamente eu te falo, isso é andar por fé, não é andar por vista. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O sentido aqui é que Deus é soberano, mesmo sobre a história triste de uma criança que nasce cega, mas que quando ela cresce, se torna adulta, Jesus a faz recuperar a vista para que todos vissem a glória de Deus na face de Cristo. Mas antes de lhe abrir os olhos, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E cada cura que Jesus realizava era de uma forma totalmente diferente. Ele sempre cuidou de cada pessoa de uma forma pessoal e especial. Assim, Jesus agora faz algo realmente novo, novamente. Ele cospe no chão, ele faz lama, passa nos olhos daquele cego e manda ele se lavar lá no tanque de Siloé. O cego foi, se lavou e voltou a enxergar. O milagre simples,
sem holofotes, mas muito surpreendente. E vejam bem que Jesus não só restaurou uma visão que havia sido perdido, não foi uma simples cura. Na verdade, foi um ato criacional de Jesus. Jesus criou algo que não existia. Ele criou a visão daquele cego. E o primeiro encontro deste cego, após sair dali, foi com seus vizinhos. Eles ficaram especulando se era ele ou se não era. Vejam só o absurdo, eles o ignoravam tanto que eles não tinham certeza se era ele. É mesmo aquele que ficava aqui todos os dias pedindo esmolas? Eles estavam com dúvidas porque era humanamente impossível que um cego de nascença voltasse a enxergar. Como teus olhos foram abertos? Eles não entendiam. Então levaram o cego até os líderes religiosos para tentar entender o que realmente tinha acontecido. Estes líderes perguntaram novamente se ele era cego de nascença e como ele foi curado. Ele ousadamente narrou toda a história para aqueles líderes, como Jesus tinha realizado este milagre. Então, no verso 17, tornaram a perguntar ao cego: o que dizes tu a respeito dele, visto que ele lhe abriu os olhos? E ele respondeu: és profeta. Vejam bem, antes o cego disse que Jesus era um homem, agora ele diz que Jesus é um profeta. E um profeta é aquele que fala e age em nome de Deus. Então já começamos a ter uma evolução aqui. Do verso 18 em diante, os fariseus agora resolvem chamar os pais do cego e lhe fazem 3 perguntas. Ou, este é seu filho mesmo? E ele realmente nasceu cego? Se ele era cego, como ele agora consegue enxergar? Os pais do cego vão responder as 2 primeiras perguntas. Sim, este é nosso filho. Sim, ele nasceu cego. Mas eles vão escorregar da 3ª pergunta. Como ele enxerga agora, aí nós não sabemos. Pergunta para ele porque ele tem idade e fala por si mesmo. Na verdade, os pais do cego tiveram medo de falar porque os judeus haviam determinado que quem dissesse que Jesus era o Cristo, o Messias, seria expulso da sinagoga. E quem era expulso da sinagoga tinha seus direitos todos retirados na comunidade e até seus amigos deixariam de falar com ele. Ou seja, confessar a Cristo diante de uma ameaça deste tamanho foi uma coragem que os pais do cego não tiveram. E infelizmente este medo ainda acontece hoje em dia. Muitos ainda têm medo de se dizerem cristãos no seu trabalho, na escola, com medo de retaliações ou perseguições. Então, nos versos 24 a 26, os judeus vão tentar convencer o cego de que não foi Jesus que o curou, porque eles diziam que Jesus era um pecador. Os fariseus precisavam desmoralizar o milagre e também continua assim até hoje. Muitos afirmam que o sobrenatural de Deus não existe, que os milagres de Jesus não foram reais, que tudo não passa de fábulas inventadas por nós. Mas, gente, contra fatos não há argumentos. Então a resposta do cego foi top, foi muito lógica. Ele vai dizer: eu não sei se ele é pecador ou não, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então os fariseus vão surtar e vão perguntar como Jesus fez isso novamente. Eles vão perder a paciência. Já vai ser a 3ª vez, o 3º depoimento que o cego vai ter que dar. Foi até meio irônico a resposta do cego. Eu já disse, mas vocês estão com os ouvidos tapados, com vendas nos olhos, não querem ouvir. Podemos ver aqui um grau máximo de cegueira espiritual. Os religiosos endurecidos em sua incredulidade, apegados à sua tradição, com interpretação equivocada da lei de Deus, não enxergavam. O cego estranhou e argumentou com eles, porque eles diziam que eles eram discípulos de Moisés e que sabiam tudo da lei, mas eles não eram capazes de enxergar que Jesus era o Messias, tão aguardado por eles. Aí o cego vai inverter a situação, ele vai tomar a postura de um mestre e vai dar uma lição nos fariseus. Ele tem uma conclusão lógica no versículo 31. Ele vai dizer:
Primeiro, se este homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada. Segundo, ele me abriu os olhos. Terceiro, ninguém nunca fez isso antes. Ninguém curou um cego de nascença. E quarto, como Deus não atende pecadores, então este homem é de Deus. Esta é a lógica do cego. Jesus é um enviado de Deus. Aí os fariseus apelam, porque a violência é a arma de quem não tem argumentos. Eles estavam encurralados pelo cego, perderam totalmente a razão e começaram agora a atacar a pessoa do cego e não mais o fato. Você é cego, rapaz. Você nasceu em pecado e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Agora este ex-cego estava sujeito a todas as retaliações e perseguições que nós já falamos. Não só ele, mas toda a sua família. Então, depois que ele saiu expulso da sinagoga, ele tem mais um encontro com Jesus e Jesus lhe pergunta: você crê no Filho do Homem? O cego responde: quem és tu, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: eu sou que falo contigo. Jesus se revelou ao cego diante de muitos, se apresentando como Filho de Deus, o Messias, tão aguardado pelos judeus. Então, depois de abrir os olhos do cego, Jesus agora abre os olhos da sua alma e ele crê em Jesus e o adora como Deus. Este é um sinal de que ele está reconhecendo publicamente que Jesus é Deus, porque um judeu jamais adoraria outro homem. Eles preferiam a morte do que cometer idolatria. Assim, a conversão deste cego se completa, porque ele primeiro tinha falado que Jesus era um homem, depois um profeta, depois ele admitiu que ele realizava milagres, depois já o considerava como um homem de Deus. E agora ele o adora como o próprio Deus e Senhor da sua vida. Então, concluindo, o que Deus quer nos ensinar com essa passagem? Porque Deus registrou isso aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Primeiro, assim como aquele cego de nascença estava na escuridão, o mundo também está em trevas. O mundo é ignorante a respeito do verdadeiro Deus. O mundo está em trevas morais e espirituais, caminhando para a perdição eterna. Segundo, mas como Jesus é a luz do mundo, ele trouxe luz àquele cego, ele também traz luz espiritual, ele traz o verdadeiro conhecimento de que ele é a verdade, a vida, ele é a luz do mundo, que ele é o próprio Deus. E terceiro, quando você estiver em situações difíceis, em trevas, sofrimentos, angústias e sem direção, lembre-se de que você tem Jesus, a luz da vida, que vai te guiar e resolver todos os seus problemas. E nessa passagem também fica claro qual é a finalidade para a qual nós nascemos, qual a finalidade para a qual Deus nos criou. Ele nos criou com muito amor, para que as obras de Deus se manifestem através de nossas vidas e através de nosso testemunho cristão. Faça seu apelo agora, nesse instante. Ore a Deus para que as obras dele se manifestem através de você, através de sua família, do seu trabalho e através da igreja que você faz parte. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.